o auge e a queda do Batman do futuro, de 99 a 2001, velho. Mais uma vez, nos lembramos de coisas do passado. Coisas estranhas que Batman a gente do futuro assistiu é um e faziam desenho parte muito bom. do imaginário do povo do nosso país sul-americano. Um imaginário que via um mundo distópico, cyberpunk, diferente de tudo era que já bom pra tínhamos caramba. visto. Meus amigos, hoje lhes apresento o Batman do futuro. Cara, eu acho que pra continuar A criação do Produto Batman do antigo futuro é pra algo um diferente produto novo, e Batman do inesperado. futuro era A nova muito série bom. animada do Batman, que trazia a Batfamília, passava na televisão. Mas então, sem aviso, de forma repentina, ela é cancelada. Mas por quê? Na época, séries como Dawson's Creek e Buffy, séries live action adolescentes, dominavam o canal e faziam um sucesso absurdo entre a audiência da Warner Isso é Bros. Warner. Kids, fazendo com que a empresa quisesse uma versão adolescente do Batman, assim como as versões adolescentes dessas séries que faziam sucesso. Mas os criadores da série animada clássica do Batman não queriam seguir com uma ideia que parecia tão clichê e Cara, aí desnecessária. era clássica Então, demais. como transformar algo que parecia desnecessário em um dos Batmóvel. maiores clássicos das animações do Batman, que criaram raízes na mente dos telespectadores e diversas consequências até mesmo para os quadrinhos da DC. Bruce Timm teve uma ideia desesperada, já que a empresa estava exigindo que a série fosse criada. Ao invés de retornarem para a adolescência do Bruce Wayne, o que seria bem idiota, os criadores vieram com a ideia de ir em frente, pro futuro, com o Batman Cara, muito passando bom. a A tocha ideia é para um muito novo boa. garoto. O medo de criar essa série era que aquela ideia não existia. galera não- O Batman não da série aceitasse. animada era uma série baseada nos quadrinhos, mas como fazer uma história do início? Batman do futuro tinha um trabalho complicado, criar uma nova lore inteira, mundo, vilões, novos personagens, uma lore que nunca tinha existido nos quadrinhos pro Homem-Morcego Terry. Pelo menos na série animada tinha um material base, mas aqui não. Foi quando a série surgiu, começando a ser exibida em 10 de janeiro de 1999 e terminando em 18 de dezembro de 2001 com 52 episódios, 3 temporadas, passando aqui no Brasil pela Cartoon, SBT e até a Record. O Batman do futuro não era só uma série do Batman futurista, mas uma modernização do mito do Batman para uma nova geração. Apesar de mostrar um futuro muito mais avançado que o nosso, as problemáticas colocadas nessa versão se distanciam das mais urbanas e afundadas no estilo anos 40 do Batman que conhecemos, e explora até mesmo problemas ambientais e os perigos que o avanço desenfreado da tecnologia podem trazer. Era Mesmo com muito seus bom. benefícios, nem tudo é bem Era intencionado muito ou avançado, favorece os ele falou, muito consumidores, avançado, né? e sim, os controla. tecnologia Era que isso não que a série existia trazia: em- inovação, críticas, temática. Por mais que essa versão tenha saído no fim dos anos 90, é assustador o quanto ela se mantém atual. A abertura mesmo trazia uma inspiração cyberpunk com imagens da mídia, trazendo uma mensagem de manipulação do governo através da mídia, ganância, controle, corrupção, um futuro que pode eventualmente se tornar a ser o nosso futuro por conta da ganância dos mais ricos e poderosos, poluição, radiação contaminando rios. A abertura me lembra muito aspectos do livro 1984 de George Orwell, um futuro distópico, distorcido, observado, onde ninguém tem privacidade, corrupto e repleto de propagandas de homens ricos enganosos. Outra coisa interessante é que os criadores tiveram até a atenção de contratar pessoas para criarem gírias para a série. Sim, gírias pro futuro. Afinal, obviamente, no futuro, as gírias que a gente usa hoje em dia vão se tornar obsoletas e novas vão surgir. Como drag, que significa perdedor, frag, que significa caramba, twip, que é um insulto que é usado contra pessoas imaturas, splicing, que é uma forma futurista de modificação genética que envolve unir o DNA humano com animal, sim, tinha furries no desenho, entre muitas outras expressões criadas só pra série. Enfim, era uma série muito bem trabalhada em modernizar o mito do Batman e criar uma nova versão que se relacionasse com a nossa geração. Agora, vamos falar da história. Caraca, foi mesmo, bicho. Fizeram um negócio que não existia no quadrinho, muito à frente do tempo pra TV. Bruce inicia a série como um Batman cansado, tomado pela idade, não só quebrado fisicamente, mas psicologicamente também. A série se inicia com Bruce bem velho em 2019. Seus aliados Alfred, Lucius Fox, Gordon, Bullock, René Montoya e Leslie Tompkins faleceram de causas naturais ao longo do tempo, enquanto seus parceiros Dick Grayson, Barbara Gordon, Tim Drake e Selina Kyle ainda estão vivos, tendo deixado Gotham ou seguido suas vidas sem fantasias de luta contra o crime. Vemos um Bruce mais velho, tão incapaz de lutar, que em um desespero após ter um ataque do coração em meio a uma batalha com um bandido, usa uma pistola de um deles para se defender. Desesperado Caraca, para sobreviver, ele ameaça propositalmente a vida de um ser humano, algo
que ele jurou nunca fazer. Uma arma matou os seus pais e ele nunca deveria cair na tentação de usar a mesma arma. E é ali que Bruce percebe o que ele acabou de fazer. Ele acabou de quebrar uma das suas maiores regras. É quando ele desiste de ser o Batman. Sim, a série se inicia com o Bruce desistindo de ser o Batman, o que é bem irônico. A história avança 20 anos no futuro. Gotham é agora uma megalópole futurista com arranha-céus enormes e veículos voadores. 2019, Bruce Wayne se isola da sociedade 2039. sem nenhum companheiro, além do seu cão de guarda, Ace. Tantas perdas quebraram o Bruce e ele se tornou alguém completamente amargurado e sozinho. É um avanço triste pro Bruce, claro, a gente queria que ele fosse feliz, mas esse final pra ele é algo que a gente já esperava. Não tinha como uma vida como a qual ele levava o levar pra outro lugar. Agora a gente tem Terry McGinnis. Ele é um personagem complexo, alguém que gastou seu tempo sendo alguém ruim. Por diálogos dele mesmo com Bruce, ele admite que em um tempo da sua vida ele fez parte de uma gangue de criminosos apenas como um peão, machucando pessoas, e mesmo tendo passado seu tempo na prisão juvenil, ainda sente dentro de si mesmo que não pagou pelos seus pecados. Ele é um garoto com um temperamento completamente explosivo, com boas intenções, mas descontrolado psicologicamente. Existe também em Gotham um culto de coringas, pessoas que seguem a filosofia do antigo palhaço do crime que já morreu, gangues e gangues de palhaços cometendo crimes, o que eu acho uma ótima ideia. Um homem com uma filosofia tão marcante deixaria uma marca após a sua morte, uma marca que inspiraria negativamente outras pessoas. Terry tenta enfrentar essa gangue, lembrando do seu passado sombrio, fugindo dessa gangue, é que ele acaba caindo na mansão Wayne e por acidente descobre a Batcaverna. Depois disso, vemos Warren McGinnis, pai do Terry, sendo assassinado brutalmente depois que ele descobre que seu chefe, Derek Powers, estava desenvolvendo um programa de armas biológicas na sua empresa. O pai de Terry é morto pela gangue dos Coringas. Terry acaba de perder uma das pessoas que mais amava na vida. E a primeira temporada se baseia na batalha do Terry contra o Powers, que é o atual CEO da chamada empresa Wayne Powers. Sim, esse homem tem metade da posse das indústrias Wayne. Bruce tá tendo sua empresa controlada por um homem corrupto, e esse homem matou o pai de Terry. São as consequências, até mesmo do Bruce, de ter desaparecido por tanto tempo e deixado sua empresa nas mãos de alguém como ele. Powers é um homem corrupto, atacando outras empresas e matando indivíduos que possam ser concorrentes. É uma trama recorrente, diferente da série animada, que mais uma vez retifica que a maior parte do crime de Gotham vem de homens ricos e poderosos que o financiam e se beneficiam dessa miséria. Terry entra em uma estrada de ódio, indo até a Batcaverna e roubando o traje do Batman para se vingar. Ele se sente culpado pela morte do pai, pois ele deveria estar de castigo quando ele morreu em casa. Poderia ter ajudado contra a gangue, mas fugiu para uma festa. A série do Batman do Futuro tem semelhanças enormes com o Homem-Aranha, seja nos personagens, como o McGinnis, na história e até nos vilões, algo que eu vou me aprofundar melhor mais tarde. Bruce permite que Terry use o traje porque ele sabe como é a dor de perder o pai. Não só isso, mas sabe do ódio de estar frente a frente de quem o matou. Bruce também se sente mal por ter se isolado por tanto tempo e permitido essa corrupção se espalhar pela sua empresa como um câncer. Então temos essa narrativa. O Bruce combatendo a corrupção na Wayne Powers por dentro, de forma administrativa, enquanto Terry cuida por fora contra os criminosos. Bruce é alguém de um coração enorme aqui. Em um episódio, até querendo renovar o antigo bairro abandonado em que seus pais foram assassinados. E mesmo que pareça idiota renovar um lugar assim, a intenção dele é transformar um lugar de tanta dor em uma nova oportunidade para vidas prosperar. Do novo Batman é lindo e, sinceramente, eu só acho que ele funciona em animações mesmo, porque colocando ele em jogos realistas ou quadrinhos, ele sempre fica meio assustador. O que pra ser pior que a anterior, mas pra aprender com os erros dela e melhorar. Ele passa por situações parecidas do Bruce, como ele se apaixonando por uma criminosa, a Ten, que é a Melanie Walker, e tendo que prendê-la por seu certo a se fazer, assim como o Bruce se apaixonou pela Selina Kyle. Pode até parecer que o Terry é parecido com o Bruce, mas ele é muito como o Peter Parker, na verdade. Algo que até o próprio dublador original dele admitiu. Além do fato dele fazer piadas durante as batalhas, existe algo muito além disso, mas por trazer a ideia de que qualquer criança poderia, de certa forma, ser o Batman. Parece estranho, mas é real. Transformar o trauma em algo bom e que na realidade a gente pode controlar nossos medos. E na verdade essa não é a única semelhança com o Homem-Aranha que esse Batman possui. Principalmente porque temos cenas com o Terry levantando escombros com o Homem-Aranha em um dos seus quadrinhos mais clássicos, mas o maior exemplo dessa semelhança são os vilões.
vilões. Obviamente, todo super-herói o vilão jovem, já morreu. 17 anos, é sempre comparado com o Homem-Aranha. Problemas de relacionamento do Terry com a sua namorada Dana por conta das suas responsabilidades como Batman, a forma que ele age, as piadas, o plot de vingança e morte de um ente querido por culpa indireta dele, mas os vilões são a maior prova disso. Eu me arrisco a dizer até que essa série consegue pegar alguns vilões idiotas do Homem-Aranha e aprimorar, criando versões mais bem trabalhadas em questão de poder. No terceiro episódio, temos uma gosma roxa e preta quase simbiótica que invade lugares. Ele parece um pouco o Gosma do Ben 10, mas é bem parecido com o simbionte do Homem-Aranha e o visual é idêntico. Mas um dos melhores exemplos é o Shriek, um homem com um traje capaz de criar ondas de som de baixa frequência que podem ser direcionadas a qualquer lugar. Sério, esse é o Shocker, galera. A diferença é que aqui ele é muito mais bem utilizado. Não só um idiota usando uma tecnologia tão útil, mas sim alguém genuinamente inteligente. Um exemplo é quando ele utiliza um dispositivo criado por ele que replica as ondas de som do ambiente em reverso, cancelando as ondas existentes e criando um ambiente sem som em que ele batalha com o Batman. Sim, tudo fica silencioso e ele usa isso como estratégia, já que o Batman não consegue escutar seus passos ou os objetos que lança contra ele, como se ele tivesse surdo, um sentido a menos para lutar, criando urgência e uma ameaça na narrativa. This isn't going to help you. Tirou o som do... Oi. Temos um vilão que Caraca. replica as habilidades do Mistério, mas ao invés de serem ilusões criadas por fumaça ou um truque, ele realmente faz as pessoas verem em suas mentes o que ele quiser que elas vejam. O visual dele é assustador e mais ainda são seus métodos e motivos. Sua identidade é de um terapeuta maluco que se utiliza das crianças que deveria cuidar para roubar seus pais ricos. Uma das personagens é literalmente uma versão feminina do Kraven, só que azul e menos legal. O nome dela é Kurare, uma mulher que faz parte da Liga dos Assassinos de Ra's al Ghul. Outros vilões muito importantes que aparecem na série são uma família de aristocratas do crime, o Senhor Frio retornando, já que sua cabeça sobreviveu congelada até o futuro, e ele recebeu um novo corpo como cobaia de um experimento da Powers Wayne, um homem que destruiu diversas vidas e mesmo nesse novo corpo ainda não consegue fugir da sua doença, não consegue fugir das vidas que destruiu e até mesmo se mata ao fim do episódio que aparece, permitindo que escombros caíssem sobre ele. A dor e o sofrimento eram tantas que não havia mais vontade de viver dentro daquele homem. Gotta get out of here, freaks. Muito complexo, pô. Em um episódio, uma versão do Bane tá vendendo esteroides para estudantes. Mais uma vez, outra série do Batman discutindo sobre vícios e como esse lado sombrio dos esportes de atletas sendo pressionados por resultados e vitórias cria indiretamente um mundo ilegal de drogas, destroem a vida daqueles envolvidos e todos ao seu redor. Tem um episódio de um cara fazendo manipulações genéticas pagas em voluntários e o Batman até transformado literalmente em um homem morcego. Enfim, tem muitos vilões. Sobre os aliados, a gente tem alguns. Bárbara Gordon, por exemplo, agora é comissária de Gotham, seguindo seus passos. E de uma forma indireta, a Bárbara Gordon culpa o Bruce pelo seu tempo traumático como justiceira, como se ele tivesse manipulado ela e as outras crianças a serem seus parceiros, que Bruce e Terry continuem agindo como vigilantes na supervisão dela como comissária. Um pouco mais desse sofrimento é mostrado em um dos filmes mais pesados das animações do Batman, Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. Todo mundo se lembra desse filme até porque ele é um trauma, sério, todo mundo se traumatizou. No filme, Coringa retorna de alguma forma misteriosa e Bruce não quer colocar o Terry na mesma situação que o Coringa, que colocou seus parceiros e os traumatizou. Descobrimos que, na realidade, há muitos anos, Tim Drake foi sequestrado pelo Coringa e Arlequina, torturado até perder sua sanidade. É desesperador pensar que o Robin, que a gente acompanhou ao lado da Bárbara, do Dick e do Bruce, na nova série animada, sim, aquela que tinha Bat-Família, tenha sido torturado dessa forma doentia. Imagine só, a criança que você acolheu, cuidou, criou, transformado em uma casca risonha, vazia e afundada na loucura por um maníaco. E isso tudo parece a sua culpa. Você o colocou naquele mundo. Não só isso, mas vê esse seu filho matando o seu arqui-inimigo na sua frente como resultado dessa loucura, enquanto ri e ao mesmo tempo chora, sem conseguir parar suas próprias risadas. Nem dá pra acreditar que isso passava pra criança. É de uma profundidade que nem precisa de diálogos pra representar. Naquele tempo não precisava.
Isso é de criança não, passava pra todo mundo. Pois o trauma, Bruce impede que qualquer um se torne seu parceiro. Ele se isola e aos poucos se torna o Bruce que a gente vê nesse futuro. Não foi só um fator que fez ele parar de ser o Batman, na verdade foram vários. Terry foi o que lhe deu esperança de estar ao lado de alguém para não permitir que essa pessoa acabe como ele, mais vazia e rasa. Outro ponto importante é que a segunda temporada perde o seu charme, porque a ideia inicial da série era criar uma série mais infantil, mais adolescente, com menos partes sombrias, com uma série animada. Mas o que aconteceu é que a série acabou ficando tão sombria quanto a série animada. E aí a Warner não curtiu muito isso e pediu para que os criadores e produtores fizessem uma coisa mais leve. E aí tem a segunda temporada e a terceira que são muito mais leves do que a anterior, o que é meio triste, mas eles queriam vender brinquedos e tem toda aquela baboseira de sempre quando envolve séries e filmes de super-herói, o que é triste. Enfim, a série teve 3 temporadas magníficas que eu sinto muita nostalgia, porque eu acompanhei mais essa versão do que qualquer outra versão do Batman. Mas ela não se prendeu apenas em aparições em sua própria história, mas trazia spin-offs e participações especiais em outras séries, com um spin-off chamado Projeto Zeta, que até tem um vídeo no canal apresentando o androide Zeta do episódio Zeta do Batman do Futuro, que acabou recebendo uma série muito boa. Além disso, na terceira temporada de um episódio de 2 partes com a Liga da Justiça, intitulado O Chamado, acabou formando a base inicial para a próxima série do Bruce Timm, Liga da Justiça, que por sua vez foi tão bem sucedida que seguiu com Liga da Justiça Sem Limites. Ambas têm vídeo aqui no canal também. Também existe um episódio do Super Choque em que ele vai 40 anos pro futuro e precisa ajudar o Terry a resgatar ele 40 anos mais velho. Eu citei esse episódio no vídeo do Super Choque que eu fiz pro canal também. Tem muito vídeo pra vocês assistirem. O episódio epílogo da Liga da Justiça Sem Limites demarca o final canônico da série e de todo o universo animado da DC. A história, ambientada em 2054, 15 anos depois do Terry se tornar o novo Batman, gira em torno do Terry, agora com 31 anos, descobrindo que é uma espécie de clone filho do Bruce Wayne, produto da engenharia genética da diretora do Projeto Cadmus, Amanda Waller, que viu que o Batman precisaria de um substituto e que o mundo precisa de um Batman para continuar a luta pela justiça. Usando suas antigas conexões com Cadmus, Amanda começou o projeto Batman do Futuro, pegando o DNA do Bruce Wayne de amostras de sangue e criando uma cópia exata dele. Amanda então procurou um casal adequado em Gotham, com um perfil psicológico quase idêntico aos pais do Bruce, e encontrou os McGuinness como alvo. Warren McGuinness pensou que estava tomando uma vacina contra a gripe em um hospital, quando na realidade ele recebeu secretamente uma injeção com a solução de nanotecnologia para que a sua prole fosse na realidade uma espécie de filho biológico do Bruce. É uma parada bem estranha que eu prefiro ignorar e fingir que não é canon, mas isso fica da consciência de cada um. Afinal, esse é considerado o verdadeiro final da série e de todo o universo animado da DC. O traje desse Batman aparece em Batman Arkham City, Arkham Knight e Injustice. E a partir de 2012, a Liga da Justiça presente em Batman do Futuro, assim como Superman do Futuro, passaram a ter suas próprias séries de quadrinhos. O personagem tem até jogos próprios, que eu vou falar no vídeo dos jogos do Batman. Filme cancelado, que nunca foi pra frente nos anos 2000, e até rumores de ser eventualmente adaptado. Batman do Futuro tem uma influência enorme e inesperada no público brasileiro. Sério, eu vi demais essa série e sinto uma falta imensa dela. Ela é realmente muito boa, profunda e única, trazendo uma história nunca antes vista para um Homem-Morcego e um mundo muito parecido com o nosso. É impressionante o quanto de críticas atuais existem nessa série. E eu espero que vocês gostem dela. Enfim, muito obrigado por terem assistido e até mais. Obrigado aí por assistir o vídeo, o vídeo foi longo, hein? 19 minutos e pouco, mas pô, foi muito massa, velho. Batman do Futuro. Cara, quem tem saudade aí faz o quê? Se inscreve no canal e deixa o like, só isso. E até o próximo vídeo, hein? Valeu!